vamos falar sobre comprovação da atividade rural depois de 2019, que foi um grande paradigma ali dentro do direito previdenciário. Teve uma grande mudança ali, uma virada de chave assim, na forma de comprovação. E vamos retomar alguns dos pontos principais e já, né, deixar um convite para o pessoal que tá assistindo a gente, especialmente quem é assinante do cálculo jurídico. A gente vai, então, pincelar um pouco esse tema aqui hoje, durante essa live, e convidar para quem já é assinante do CJ, participar com a gente na quinta-feira, que a gente vai ter um treinamento ao vivo, que a gente vai falar sobre, né, vai retomar esse assunto e também vai falar sobre como usar a funcionalidade de linhas do tempo do CJ, né, que foi inspirada, assim, especialmente na comprovação de atividade rural, veio de pedidos de assinantes, mas a gente também já tinha a ideia internamente. E a gente vai mostrar, então, nesse treinamento, daí como aplicar nessa comprovação de atividade rural e a forma de organizar toda essa história, né, de contar a história de um segurado, né, que teve atividade rural, um segurado especial, e como, né, contar essa história por meio de uma linha do tempo, organizar a documentação, para fazer a comprovação e obter, né, os benefícios previdenciários relacionados que podem ser, né, obtidos com a comprovação e averbação do tempo rural. Então, sim, já fazendo convite para o pessoal, na quinta-feira, para quem já é assinante do CJ, a gente vai ter treinamento. E hoje a gente vai falar, em linhas gerais, então, o que mudou, né, nessa comprovação da atividade rural depois de 2019. Talvez alguns colegas já estivessem na área antes, né? Acho que tem muitos colegas que acompanham o CJ que já estavam na área há algum tempo, e a gente teve você que, né, que não veio no previdenciário, então é legal até te contar, assim, né, durante o bate-papo, te contar, assim, por que mudou tanto, assim. Antes de 2019, basicamente a gente estava num ponto, assim, da comprovação da atividade rural em que ela não pode, até hoje não pode, né, mas ali estava se consolidado já um entendimento do STJ, e que não se podia comprovar atividade rural com prova exclusivamente testemunhal. Então, assim, basicamente, esse era um paradigma, assim, é um entendimento que sempre predominou, assim, o INSS sempre brigou por esse entendimento, os advogados tentavam, né, brigar pelo sentido contrário, especialmente para algumas categorias, né, de segurado especial. O grande exemplo disso é o segurado especial, o boia-fria, que é equiparado, né, ao conceito de segurado especial, né, de trabalhador rural, segurado especial dentro do regime geral. E aí, para o pessoal, né, a maioria já tem um pouco de domínio disso, mas a gente tem diversas categorias de trabalhadores rurais dentro do direito previdenciário, né, nem todas, né, eles não são reunidos numa coisa só, então a gente vai ter várias subdivisões. Hoje eu vou focar um pouco mais na questão do segurado especial, né, quem entra nessa categoria, mas a gente também tem um trabalhador, o trabalhador rural, ele pode ser um segurado empregado, então, inclusive, nesses casos, ele pode ter uma aposentadoria até maior que o salário mínimo, né, tendo existido recolhimento de contribuições, mas a gente pode também ter um trabalhador, um segurado trabalhador rural, trabalhador avulso, né, então, tipo assim, até a terminologia ela vai, né, ficando grande, assim, porque dentro da legislação previdenciária a gente tem a categorização deles em diferentes formas. E o segurado especial, ele inclui, então, várias categorias de segurados que, né, por definição, eles trabalham para garantir a própria subsistência. Então, assim, o que eles retiram da atividade rural é para garantir subsistência. Às vezes pode ter venda, né, pode ter um excedente, né, ali da atividade rural, e não necessariamente, né, quando a gente fala de atividade rural, a primeira coisa que a gente pensa é, tipo, roça, lavoura, pessoa com a enxada, né, recolhendo ali a produção, o café, os legumes, né, aquela visão bem que por muito tempo o judiciário também teve, né, aquela visão bem assim quadradinha de quem seria esse segurado especial. Mas a gente sabe que o segurado especial ele pode ser um pequeno produtor rural, inclusive, né, ele pode ter propriedade, né, ele pode ser dono da propriedade rural. Então a gente vai ter várias ramificações, né, de quem são os trabalhadores rurais, quem é o segurado especial. Mas só dando alguns exemplos, né, para o pessoal, né, outros tipos de segurado especial, além, né, do segurado especial trabalhador rural, a gente vai ter, né, os indígenas que podem entrar nessa categoria,
os pescadores artesanais, então quem é de região de litoral, assim, geralmente né, tem uma atuação muito mais específica, né, configurados dentro dessa categoria, garimpeiro, extrativista, agricultores, enfim, várias, né, outras pessoas que não são tão óbvias, né, que quando a gente fala em segurança especial, quando a gente fala em trabalhador rural, e vem aquela imagem do trabalhador, como a gente estava conversando. Então, basicamente, é isso que a gente tem que ter em mente, e é para eles que a gente vai falar agora sobre como a gente mudou o paradigma da comprovação da atividade rural. Porque desde 2019, então, como eu estava falando, até 2019 o que a gente tinha era o entendimento consolidado do STJ, né, falando sobre não é possível, né, afirmando não é possível a comprovação por prova exclusivamente testemunhal. E a grande dificuldade que a gente enfrenta até hoje, que para essa categoria de segurado geralmente é difícil ter prova da atividade rural. Quando a gente fala em benefícios programáveis, como uma aposentadoria por idade rural, ou até uma aposentadoria por tempo de contribuição, que você quer averbar o tempo rural para somar com outros períodos, ou aposentadoria híbrida também, que é uma soma de período urbano e período rural. Nessas aposentadorias que a gente chama de programáveis, tanto para elas quanto para benefícios por incapacidade, a gente pode ter a comprovação da atividade rural do segurado especial, só que essa comprovação geralmente tem maior dificuldade, porque esses segurados eles têm muita dificuldade de ter prova às vezes, né? Justamente porque às vezes eles não são proprietários da terra, porque eles fazem um trabalho, né, que é bem artesanal, que é bem no âmbito familiar ali, então eles às vezes não têm notas de venda da produção, não vai ter, né, outros documentos que podem compor isso. Então a gente usa geralmente documentos que a gente chama de início de prova material, a gente sempre usou muito isso, né, que são documentos que de forma indireta demonstram que houve esse exercício de atividade rural, especialmente, né, em datas mais antigas, a gente usa certidão de casamento, né, vários exemplos, certidão de casamento dos pais, né, ou certidão de casamento de irmãos, certidão de nascimento de irmãos e do próprio segurado. Então, você pode usar várias dessas certidões que, em algum momento, alguém vai estar declarado ali como, a declaração da própria profissão, como lavrador. Né? A gente sempre teve problema da mulher também, que problema para segurada, né? Porque geralmente ela vem descrita como doméstica, mas também ajudava, né, no ambiente familiar ali. Era uma forma de expressão da época, né, que era colocar a mulher como doméstica, como do lar e tudo mais. Só que a gente pode estender também essas provas pro núcleo familiar, né, para as outras pessoas que compõem o núcleo familiar. Enfim, então a gente trabalha com início de prova, né, para esses segurados, então geralmente são provas mais indiretas. Outros exemplos, prontuário de posto de saúde, onde o próprio segurado na época declarou, né, foi lá no postinho, teve atendimento, se declarou lavrador. Documentos como título de eleitor, né, quando a pessoa vai fazer a inscrição, a gente recebe daí o título de eleitor bem antigo, né, o pessoal provavelmente já viu, assim, títulos de eleitores bem antigos, assim, sabe, e você junta o original e lá, às vezes tem escrito à mão, e aquilo, né, verificado a idoneidade, né, do documento, que não foi rasurado, também serve como prova. Então a gente reúne todas essas provas, esses indícios de prova, são provas que sempre tiveram um conteúdo probatório, assim, uma força probatória mais relativizada, uma força probatória mais considerada mais frágil, entre aspas, e daí chegou o marco temporal que foi 2019, com a MP 871, que depois virou a Lei 13.846 de 2019, a gente teve essa alteração, então, no paradigma dessa prova, né, para atividade rural, especialmente de seguridade especial. E daí o que aconteceu? A partir dessa legislação, veio o instrumento da autodeclaração do segurado especial. Então, o que a gente tinha antes, né, esse início de prova material, que às vezes até esse início de prova material era difícil de conseguir. A prova testemunhal, só que você não podia usar só a prova testemunhal, né? Foi consolidado e não poderia usar só a prova testemunhal. Houve épocas anteriores que para algumas categorias específicas você conseguia, como o exemplo do boia fria, mas nem isso, né, sobreviveu. Né? O entendimento né, continua até hoje muito rígido nesse sentido, né? Se consolidou esse entendimento sobre a prova exclusivamente testemunhal, né? Não poder aceitar. E daí, a partir da autodeclaração, então, a partir de 2019, né, MP 871, depois Lei 13.846, a gente
tem o instrumento da autodeclaração que passa a facilitar bastante a vida desses segurados. Por que acontece? A partir de então, né, depois houve um período assim, de muita dúvida, né? Você, né, Cecília, no tributário, você também passa por bastante MP, né? Dentro do tributário a gente tem bastante MP também. E no previdenciário também não é. Olhar se uma MP ou não. Todo dia tem que olhar se saiu ou não. Exato. E no previdenciário a gente passa pela mesma coisa. E pós-MPs a gente sempre sabe que fica algumas indefinições, como vão se procedimentalizar algumas coisas. Enfim, resumo da história. Lá em 2019, se não me engano, em setembro, saiu um ofício circular do INSS, já depois da MP ter sido convertida em lei. E nesse ofício circular, então, veio a regulamentação de como seria feita essa autodeclaração, vem um formulário todo bonitinho, de como fazer esse preenchimento, que mesmo assim gera muitas dúvidas, às vezes até hoje, né, na versão atual dele, está lá vou até citar aqui para o pessoal, hoje a versão, né, oficial dele. Então, ofício circular 46 de 2019, foi quando apareceu pela primeira vez a autodeclaração do segurado especial, e agora está lá na IN 128 de 2022, lá no anexo oitavo. Então, às vezes os números romanos confundem a gente. E daí está no anexo oitavo, e lá no artigo 115 seguinte a gente tem algumas normas, né, que vão ajudar a orientar como preencher a autodeclaração. Então, em linhas gerais, é isso que a gente tem que ter de referência como norma, né, para usar esse instrumento. E o mais importante é frisar que esse instrumento, né, a autodeclaração, ele é complementar as provas. Então, a gente ainda tem que ter esse início de prova que a gente estava conversando, só que daí, a partir desse momento, esse início de prova passou a valer como prova material mesmo. Então, né, essa mudança legislativa deu mais força para esses documentos, que na prática eram os documentos mais utilizados, quando o INSS negava administrativamente, a gente judicializava, esses são os documentos mais utilizados, né, judicialmente para o juiz fazer né, o juízo de valor ali, da prova, e daí marcar uma audiência para fazer a prova testemunhal e complementar. O que aconteceu de diferente a partir de então é que daí o próprio INSS começou a aceitar essa autodeclaração do segurado. Então, com as provas, né, então tendo ali as provas, tendo ali uma linha do tempo, uma ordem cronológica bonitinha das provas, a gente faz essa autodeclaração especificando, então, o período que a gente quer comprovar, que a gente quer averbar como utilidade rural, e ele tem que ter respaldo em prova. Né? Não pode... Somente a autodeclaração para comprovar, precisa das provas também. Perfeito, perfeito. A gente precisa das provas também. É bem importante porque assim, ela mudou bastante, assim, porque em muitos casos, falando assim da parte, né, o benefício de tudo isso, é que em muitos casos a gente consegue averbar o período rural só com a declaração em documentos e dispensa ter que fazer oitivas, né, seja a oitiva né, do próprio, antigamente tinha, até no próprio INSS tinha uma entrevista com o segurado, assim, né, que a gente chamava de entrevista rural. E daí, né, nessas normas, até isso foi dispensado. E pode até, em muitos casos, dispensar uma justificação administrativa, que é a audiência dentro do INSS, do próprio INSS, quando o INSS vai ouvir as testemunhas. Mas, como a gente até viu em outras lives aqui, é sempre importante também fazer um pedido de justificação administrativa caso o INSS não aceite a autodeclaração. Então, um pedido complementar, né, um pedido que seria sucessivo ali, dentro mesmo do requerimento administrativo, é importante que a gente faça isso. O requerimento administrativo não exige esse rigor, né, processual civil, para que a gente coloque, né, na nossa petição. Na verdade, quanto mais objetivo, melhor. Então, assim, só constar, tipo, se não for aceito a autodeclaração, requer agendamento de justificação administrativa para complementação, né, das provas. E, bom, agora César, eu vou falar algumas coisas, algumas dicas práticas, assim, em relacionado à autodeclaração. Sim, mas em linhas gerais, acho que deu para entender bem, assim, até perguntando ao pessoal, e você também, né, que também... Eu não sou da área, né, então Sim, sim. de aprendizado perfeitamente. Tem uma pergunta do pessoal, o declaração. Desde frente à autodeclaração, como advogado Ah, legal. Bom, perfeito. A gente vai bem para a linha que eu estava querendo, né, levar aqui em relação a quem que preenche, como que faz. Né, a gente não dá para fazer pela live aqui, né, tipo, um roteirinho assim, e nem mostrar, né, a autodeclaração. Talvez seja até um tema para a gente fazer um treinamento depois, específico sobre o preenchimento. Mas
algumas dicas básicas assim que a gente pode levar para né, para advocacia, para quem estiver começando e tudo mais. Alguns preceitos básicos então assim, né, o que a gente estava conversando já antes, não basta só a autodeclaração, ela tem que estar baseada em provas. O segundo ponto quem que preenche? Pode ser tanto o cliente quanto o advogado, desde que o advogado se responsabilize pelo conteúdo que ele está declarando ali, tá? Então, assim, o advogado, e assim, a gente sabe que, especialmente os clientes, muitos clientes, né, desse espectro, assim, né, do que vem desse meio rural, às vezes são pessoas mais simples, têm dificuldades, não sabem escrever. O formulário, até para os advogados, tem muitos colegas que confundem o que tem que preencher ali. Então, imagine o próprio cliente, sabe, se você está na mão dele, assim. Então, a dica, né, dentro disso então, a gente, tanto o segurado quanto o advogado podem preencher. E a dica prática assim, não só largue o formulário na mão do cliente para ele preencher, né? Tem que sentar, fazer entrevista, perguntar, né? Porque na entrevista que a gente faz com o cliente, a gente vai explorando e descobrindo documentos, né? Os documentos que a gente pode conseguir para fazer né? Para a gente descobrir qual é o intervalo que a gente quer comprovar, e a gente, né, para fazer esse link, né, com o período que a gente vai pedir para verbar, e, né, fechando ali, né, a gente tem que fazer bem desenhadinho, né, a linha, né, os marcos temporais com o período que a gente, né, dos documentos. É importante deixar claro, assim, que em linhas gerais, o documento ele tem que ser contemporâneo, então, assim, tem que ser um documento que é expedido à época. O INSS, em linhas gerais, quando o documento é expedido hoje para uma declaração passada, o INSS tende a não aceitar, né? Então, por isso que documentos, assim, ideia né, outra dica prática nesse sentido tem que conversar com o cliente, conversa com todos os irmãos, né, tem irmão brigado, não tem problema, conversa, fala que é para aposentadoria, né, tem que conseguir essa documentação com os irmãos que provavelmente trabalharam na mesma época, né, na roça junto, enfim, colegas, vizinhos, trabalhou na propriedade de outra pessoa, às vezes, né, vale a conversa para conseguir, né, ver se consegue a cópia da documentação. Os documentos próprios, né, de modo geral, fortalecem bastante, assim, liga lá no postinho de saúde, né, pede prontuário, faz a solicitação, depois vai, né, e assim, é engraçado porque vários desses clientes, às vezes, vêm de cidades muito pequenas, distritos que hoje às vezes nem existem mais, ou já foram incorporados para outra cidade, então requer, assim, um contato com o segurado, né, com o cliente, né, para que ele faça essa diligência também, sabe? Porque nem sempre o advogado vai conseguir, né, assumir tudo e correr atrás dos documentos. Faz parte também a gente orientar e alinhar com o cliente e parentes, né, que geralmente estão junto lá na hora da consulta, para buscar essa documentação, ajudar a buscar essa documentação. Então, esses dois pontos, né? E aí o terceiro ponto, então, assim, só fechando, tanto o advogado quanto o cliente podem assinar. O advogado, então, se responsabilize pelo conteúdo que ele está declarando, né? Tem que ser o conteúdo verdadeiro que ele conversou com o cliente, tem que bater com o documento. Não tem como estender demais. E o terceiro ponto que eu comentar em relação a preenchimento que é importante a gente fazer assinatura de todas as páginas. Tá? Isso tem previsão expressa. E, assim, um detalhe que às vezes é um detalhe bobo, assim, para quem já está na prática, eu já aprendi, eu faço sempre, beleza? Mas para quem às vezes está começando, é um detalhe que pode fazer diferença. E eu, nos primeiros, a lei tinha acabado de mudar, que eu comecei a usar também, eu lembro que eu tive uma situação, nos primeiros que eu mandei, que eu não tinha assinado em todas, e voltou como exigência, justamente só para fazer essas assinaturas. É um detalhe bobo, né, mas que faz a diferença para a gente, né, ser mais diligente, mais ágil no processo. Então, assinar em todas as páginas, né? Tem que assinar lá no final, mas tem que fazer uma rúbrica, uma assinatura em todas as páginas. É bem importante. E, inclusive, uma dica prática, que eu já usei bastante, talvez alguns colegas possam confirmar aí também, que o próprio ofício circular, né, a primeira regulamentação, permitia que o próprio advogado fizesse com assinatura digital. Então, assim, facilitava muito a vida. Porque às vezes a gente conversou, fez toda a entrevista com o cliente, mas não deu tempo, esqueceu. Enfim, N situações podem acontecer, o cliente não decidiu no dia, porque acontece muito, você vai, faz a entrevista, o cliente não fecha o contrato na hora, volta, ou o cliente fechou o contrato, pode trazer mais documento, porque assim, para a gente preencher a declaração, a gente já precisa saber o intervalo, né? Então,
E muitas das informações que a gente precisa preencher ali também tem base com alguns documentos que a gente precisa já ter em mãos. Então, vai colocar outros membros. Não, um exemplo. Tem um dos campos pede quem eram, né, pergunta quem eram os outros membros do grupo familiar, né, do segurado especial. Porque até uma das questões que a lei usa o segurado que exercia atividade em regime de economia familiar, né, que daí entra a questão da subsistência. E daí, nesses campos, você tem que preencher, você tem que explicar, né, quem que era o segurado, CPF, você precisa de pelo menos um dado de documento, as datas de nascimento, porque o INSS faz o cruzamento desses dados para verificar, faz inúmeros cruzamentos, né, com base dos dados que a gente fornece ali na autodeclaração, com bancos, né, vários bancos de dados do governo, para verificar se uma possível fraude ali não está sendo declarada. Então, assim, né, desde os documentos mais básicos são importantes, às vezes o cliente não trouxe, né, esse documento no dia e tudo mais, a gente tem que esperar outro momento para fazer. Enfim, o cliente não quer voltar lá para preencher, existe essa alternativa. Né? Eu já fiz alguns casos, e mesmo tem nesse caso, o cuidado que eu faço faz assinatura digital? Faz, mas faz em todas as páginas. Tá? Faço em todas as páginas, porque mesmo com a assinatura digital, né, esses foram os segundos ou testes assim, que eu fiz quando começou, eu cheguei a fazer uma assinatura digital, pensei, bom, assinatura digital, né, vale o documento inteiro. Não, voltou com exigência, porque eu tivesse que assinar todas as folhas. Até hoje, né, desde essa primeira exigência, até hoje, né, eu sempre faço assinatura de todas as folhas, mesmo usando a assinatura digital. O que mais que a gente... Pronto, dicas muito interessantes. Uhum. Sim, meus detalhes. Aprendeu bastante. Dicas. Oi? Tá me escutando? Bem? Agora foi. Foi. Eu tenho certeza que o pessoal aprendeu bastante com essas dicas. São dicas muito boas. Para quem já está também. Sim, com certeza. E, bom, faz diferença. Assim, Tem um post no blog, né, do CJ, que explica como comprovar o trabalho rural. Um post bem completo, interessante. O pessoal dá uma olhada lá. Depois a gente manda o link aqui. Enfim, né, esse post é um artigo bem legal que a gente, né, trabalhou dentro aqui com o time, né? E voltando a tudo isso, falando né, dando uma geral sobre benefícios rurais, e é sempre importante lembrar isso, né, que esse instrumento ele vale, né, tanto para benefícios programáveis, né, que é os benefícios que, né, as aposentadorias, de modo geral, idade, tempo de contribuição e tudo mais, e os benefícios por incapacidade também, possíveis à autodeclaração, sempre lembrando, né, complementado, né, tem que ser complementado com documentos. E um detalhe importante, né, acho que para a gente fechar o tópico, assim, até para a gente ir caminhando já para o fim da live, se o pessoal quiser deixar alguma dúvida, mas assim, hoje o foco, né, hoje o foco vai ser bem essa parte da comprovação, para a gente ficar, né, já ir preparando, para quem é assinante, só relembrando, a gente vai ter nosso treinamento quinta-feira de falar sobre comprovação de atividade rural e como usar a linha do tempo para isso. Muitos colegas têm relatado, né, que têm usado as linhas do tempo, inclusive nos requerimentos administrativos, para ajudar o servidor. Então, assim, requerimento administrativo, né, a gente teve várias lives previdenciárias, a gente sempre reforça isso, que não é petição judicial. Então, assim, a gente tem que ser objetivo, a gente tem que ser claro, tem que fazer uma lista bonitinha dos documentos, porque ajuda o servidor. E, assim, é um trabalho que você faz uma vez, faz bem feito no início do processo, e você vai reaproveitar isso, porque se for indefinido no administrativo, é importante também ter uma boa lista dos documentos no judicial, porque, assim, eu já falo mais nesse ponto, mas é importante isso. E a linha do tempo também é um bom complemento, assim, né, porque ajuda a delimitar melhor né, o que aconteceu, quando que a gente, até, né, comentando assim como a gente consegue usar isso, né, delimitar bem quando que nasceu tal irmão, quando que tal irmão casou, porque a gente amarra esses documentos à comprovação. E um detalhe importante é que após o casamento dos irmãos, por exemplo, eles se tornam um núcleo familiar próprio. Então isso é uma coisa que tem que ser bem destacada, porque aí tem até diferença do entendimento administrativo e judicial, e nisso o entendimento judicial é até mais prejudicial, né? Daí, sobre formar um novo núcleo familiar, e daí
o documento ele não pode ser extensível mais a partir dessa data para o segurado. Então, né, eu sou trabalhador rural, meu irmão trabalhava comigo, então a certidão de nascimento dele, né, ajuda, comprova. Aí teve a certidão de casamento, né, entre esse intervalo eu consigo fazer, né, eu consigo amarrar a comprovação. Mas, a partir do casamento desse irmão, ele sai do núcleo familiar, então nessa certidão não tem mais, não consegue fazer mais extensão probatória. Então a gente tem que ter um outro documento que ajude a amarrar, né, esses intervalos. Então, né, nesse ponto, só relembrando então, né, do treinamento que a gente vai falar sobre ainda do tempo, mas reforçar essa questão da listagem de documentos, gente. É algo bem básico e é algo que às vezes dá um trabalho extra, mas assim, eu falo por experiências em requerimentos administrativos, por experiências nos judiciais e por experiência de ter, né, eu já comentei isso algumas vezes, mas antes de entrar no CJ, antes de advogar, né, eu fiz estágio na Justiça Federal, então eu ajudava a minutar a sentença. E, gente, como era gratificante você começar a minutar uma sentença e já tinha na inicial do advogado a lista de documentos bem organizada. Porque, assim, faz muita diferença, porque, assim, Ana Cecília, às vezes a gente comprova períodos de atividade rural, especialmente nas aposentadorias por tempo, que vão ser 10 anos de atividade rural, 12 anos de atividade rural, 7, 5, então podem ser períodos longos. Então, né, imagina, tem toda essa sensibilidade da prova, e são poucas provas, então precisa estar bem documentado, bem organizado, assim, para ajudar, né, quem está fazendo o juízo de valor dessa prova entender essa linha do tempo. Enfim, um primeiro passo é fazer uma lista em ordem cronológica bem feita, faz o requerimento administrativo, se tiver que judicializar, já está pronto, você reaproveita. E daí tentar, né, usar os recursos, né, de Visual Law, né, que a gente fala, e então a gente pode aproveitar, porque o CJ tem a funcionalidade de Visual Law, que ajuda muito nessa tarefa, e dá para juntar desde o requerimento administrativo. E quinta-feira, né, só lembrando os colegas, então a gente vai ter o treinamento para assinantes, que a gente vai mostrar, então, como fazer isso dentro dessa funcionalidade. E para fechar, em relação à autodeclaração e comprovação, o último ponto que eu ia falar é que ela não é um exclusivo meio, né, de comprovação. Então, assim, o que acontece? Juntou a autodeclaração, juntou documentos, o INSS não aceitou a averbação, lembra de fazer o pedido de justificação administrativa, na via administrativa, e na via judicial, eu já vi, assim, os juízes ainda estão se adaptando nessa mudança de legislação também. Alguns juízes até aceitam no próprio requerimento judicial, né, você juntar de novo a autodeclaração, né, fazer o pedido para que ele reavalie. Mas nunca deixe de fazer pedido para a prova testemunhal, né, também daí, pensando no âmbito judicial. Porque, embora o INSS não aceite, ou mesmo se o juiz ainda achar frágil, porque o juiz ele pode achar frágil as provas também que basearam a autodeclaração ou ficar em dúvida, ou suspeitar de algum documento. Então, ele vai marcar uma audiência para fazer a oitiva de testemunhas. Mas como, né, nem tudo, né, só notícia ruim, também tem cenários bons em que a gente consegue, na via judicial, o juiz aceitar e enfim, aceitar a autodeclaração e nem marcar uma audiência, já sentenciar. E já tive casos, inclusive, que o INSS não recorreu. Viu que foi baseado na autodeclaração, estava tudo certo, pegou e não recorreu da sentença. Então, um processo que acaba bem mais rápido. Muito interessante, Gabriel. Obrigada por compartilhar essas dicas valiosas com a gente. Obrigadão, Cécia. Valeu, pessoal. Até amanhã no workshop, todo mundo. Até, pessoal. Obrigada.